Boa tarde para quem está seguindo a gente. Eu sou Rafael Scabin, eu e a Helena, como a Elisabetta disse, somos integrantes do GLIM, e a nossa apresentação trata dessas formas de transmissão do discurso alheio nas entrevistas com descendentes de italiano. Vou explicar o que se trata em detalhes. A gente analisou 4 entrevistas, que são as entrevistas que a gente realiza no GLIM, no nosso grupo, e elas têm como princípio, o objetivo do grupo é registrar e reunir a memória material e imaterial dos imigrantes italianos e dos descendentes. Então, a gente realiza a gravação de entrevistas a partir dessa perspectiva metodológica da história oral, no ramo da tradição oral. E essas entrevistas, elas são semi-estruturadas. Então, elas têm um roteiro de perguntas que não é rigoroso. A gente parte dessas perguntas, mas deixa o entrevistado livre para seguir as respostas como ele preferir. A gente tenta, mais ou menos, manter uma trilha que permita depois a comparação entre as entrevistas. Quem se interessar em responder as entrevistas, pode encontrar no nosso site, glimitalianos.com.br, um formulário com algumas perguntas prévias que vocês podem responder e, ao final, indicar se querem ou não gravar uma entrevista. As análises que a gente faz a partir dessas entrevistas mantêm o anonimato de quem respondeu, mas a gente tem também um trabalho de divulgação nas redes sociais, no nosso site, e quem se interessa em divulgar as imagens da sua entrevista pode preencher um outro termo só para isso. Então, quem não desejar, responde, grava a entrevista e a gente não divulga o nome e os dados durante as análises. Depois, a próxima apresentação vai detalhar mais algumas coisas a respeito disso, que o tempo aqui é um pouquinho curto, mas basicamente esse é o material que a gente analisou, 4 dessas entrevistas, né? A nossa pergunta de base a partir de uma perspectiva do Valentin Voloshinov, do Marxismo e Filosofia da Linguagem, a gente se pergunta o que a análise da transmissão do discurso alheio pode revelar da relação que esses entrevistados têm com seus familiares, com seus antepassados e com a própria identidade. Então, na maneira como eles transmitem as falas dos familiares, dos antepassados, se a gente analisar as formas dessa transmissão, o que a gente pode entender da identidade desses descendentes, desses italianos e descendentes. Então, a base teórica que a gente está usando é essa do Marxismo e Filosofia da Linguagem. É um livro que faz uma crítica das principais correntes da linguística ali do começo do século XX, no estudo da linguagem em geral, e ele propõe o que ele chama de método sociológico, que é difícil resumir, mas vou tentar em uma frase, colocar na ciência da linguagem a interação discursiva como elemento principal. Então, esse seria o ponto diferencial em relação a outras correntes do discurso da linguística. Então, a perspectiva do Voloshinov está numa fronteira entre a gramática ou a linguística e a estilística. Então, ele recusa essa distinção entre o que é gramática e o que é estilística. A terceira parte do livro é um exercício de aplicação desse método para um problema sintático específico, que é justamente esse do discurso alheio. Não é um problema que ele escolheu casualmente. Esse problema do discurso alheio é central para a perspectiva dos bakhtinianos, porque coloca o problema da interação entre diferentes vozes no discurso. Então, é um problema que eles consideram central.
O que é, então, discurso alheio? Aqui eu peguei da tradução em italiano para as citações. O discurso alheio, falando do modo mais simples possível, é quando, em um enunciado, você transmite as palavras de um outro enunciado. Ele disse que, ela falou, dois pontos, esse tipo de relação que a gente normalmente estuda a partir de modelos sintáticos, aqueles que a gente estudava na escola, discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre. O que ele propõe é uma outra perspectiva para estudar esse fenômeno que não é a dos modelos sintáticos, não é a das formas gramaticais. Ele tenta classificar as formas de transmissão a partir de diferentes relações do enunciador com o discurso que ele está reportando. Então, se essa relação é de mútua influência, se é de ironia, se é de separação entre um e outro. Então, ele faz uma categoria que não se baseia na forma gramatical, mas em problemas de interação discursiva. Não tem a abstração da linguística sussiriana, por exemplo, e nem a estilística mais radical do Vossler e de outros autores. Então, tentando resumir bem rapidamente as categorias que ele cria, lembrando que nesse livro ele está analisando especificamente a língua literária, então ele cria categorias para esse registro. Para tratar de um diálogo oral, de uma entrevista, a gente precisa reelaborar isso em função dessa outra linguagem, desses outros tipos de interação. Mas para a linguagem literária em geral, são essas categorias que ele desenvolve. Primeiro, são duas tendências de transmissão que ele identifica. E aqui ele usa uma metáfora até da pintura. Uma é o estilo linear, quando transmitindo o discurso do outro, você cria contornos bem demarcados, onde acaba um, onde começa o discurso do outro. Não são fronteiras, dois pontos, travessão, não são fronteiras gráficas, são fronteiras de entonação, de ponto de vista, ser capaz de identificar essa é a opinião daquele, esse é o modo de falar daquele, não tem influência. A outra tendência é o que ele chama de estilo pictórico, quando os limites são mais imprecisos, onde acaba um e começa o outro. Então, por exemplo, se você transmite um discurso direto com uma ironia, você está atravessando a fronteira de onde começa o discurso do outro. Então, isso seria o estilo pictórico, a fronteira mais imprecisa. Bom, essas são as duas tendências. Essas tendências a gente verifica em diferentes modelos. Não é que ele nega os modelos sintáticos direto, indireto livre. Ele usa esses conceitos, mas ele tenta identificar diferentes variações ou modificações, como ele chama, dentro desses modelos. Em alguns momentos, é muito difícil até identificar se uma determinada passagem é discurso direto ou indireto, de acordo com como ele categoriza. Porque não depende, de novo, dois pontos, da construção sintática, depende da relação entre as vozes. Essa é a classificação que ele cria. No discurso indireto, que é aquele que ele descreve como analítico, então, quando você tem uma relação mais analítica com a voz que você está transmitindo, ele identifica três variantes. A variante analítico-objetual, quando você se preocupa em reportar o tema, o que foi dito, e não como foi dito. Então, é o conteúdo semântico que interessa. Ele disse que aquilo aconteceu, não importa como foi dito. A variante analítico-verbal é quando, além do conteúdo temático, interessa também o conteúdo expressivo, o modo como foi dito. Quando você, por exemplo, tenta copiar o sotaque, o modo de falar, uma gíria, para mostrar como aquela pessoa fala.
E, por último, das que ele lista, tem a variante impressionista, que é mais típica também do discurso literário, quando o autor fala no lugar da personagem. Isso, para as nossas entrevistas, já cabe menos, porque é um tipo de construção típica da literatura. Bom, no discurso direto, ele diz que vai se concentrar nos casos em que existe uma mútua troca de entonações entre o autor e o personagem. Ele lembra que ele está tratando de literatura. Aqui a gente pode pensar no entrevistado e em quem ele está repetindo, reportando. Então, o primeiro é o discurso direto preparado, na tradução em português, aqui anticipato, que é quando, antes de passar a voz para o discurso direto, você cria uma preparação para como aquilo vai ser entendido. Então, você meio que antecipa a interpretação daquilo a partir de um comentário ou de uma certa caracterização de quem está falando, e assim por diante. O discurso direto reificado, em português, é quase o preparado levado ao extremo. Quando você, na caracterização da personagem, de novo ele está pensando mais em literatura nesse caso, você já coloca ali a possível recepção. Ele dá um exemplo muito ilustrativo. Quando um ator cômico entra no palco vestido de uma certa forma, você já está predisposto a rir antes dele falar qualquer coisa. Então, ele já foi objetificado pela representação da própria personagem. E, por fim, um outro mais típico da literatura é o discurso direto substituído, no qual o autor passa sintaticamente a palavra para outro, mas é ele que continua falando, tanto na entonação como no conteúdo. É também uma sutileza na relação entre as vozes que na conversa oral é mais difícil, é mais típico da literatura. Ele não trata muito do discurso indireto livre, até porque ele é incomum na língua russa, como ele explica, mas ele tem um capítulo sobre isso na língua francesa e alemã, que aqui eu não vou tratar. O que a gente identificou nessas 4 entrevistas? Primeiro, e aqui teve até... Primeiro a gente achou que era uma coisa, depois mudou, porque realmente é complicado de identificar, mas a gente achou uma prevalência do estilo pictórico, ou seja, existem uns limites mais imprecisos, quase sempre porque o entrevistado que está contando a história da família, ele acaba colorindo o discurso direto ou indireto já com a sua ironia, com a sua crítica ou até com o seu pertencimento emotivo àquele discurso. Então, não existe um limite muito demarcado. Isso é o prevalente, né? Não é que é exclusivo. Das variantes que a gente encontrou, principalmente do discurso indireto, analítico objetual e analítico verbal, e do discurso direto, o preparado, o que faz sentido a gente pensando na estrutura do enunciado da entrevista, em qual a pessoa está narrando a história da família, ela prepara o que vai ser dito antes de repetir as palavras, de passar a palavra para o discurso direto. Então, a gente separou... Um segundo que o vídeo vai sozinho. A gente separou alguns poucos trechos mas das 4 entrevistas, mas como o tempo é muito curto, acho que eu vou pular esse primeiro vídeo, vou mostrar um trecho, depois passo a palavra para a Helena para o segundo vídeo. Então, aqui, a gente analisou os vídeos, não a transcrição. Porém, como é um dos entrevistados que a gente assegura o anonimato, a gente não vai mostrar o vídeo. Aqui tem 2 exemplos do discurso indireto analítico objetual, porque ele está simplesmente reportando uma informação. Eles falavam da Itália era que a gente tinha sangue azul.
Mas a gente percebe que esse sangue azul vem entre aspas, porque é uma expressão que ele está indicando que se falava dessa forma. Então, ele está dando o colorido de como se falava. Da onde a gente tira essas aspas? No caso, uma desaceleração no ritmo que ele está falando e uma mudança de entonação. Então, é o que corresponderia às aspas numa versão escrita. Então, aqui, ele repete 2 vezes, eles falavam que tinha esse tal de sangue azul. O que mostra aqui? Ele demarca essa expressão sangue azul um pouco para demarcar a crítica que ele tem a essa expressão e a esse ponto de vista. E isso fica bem claro no contexto geral da entrevista, ele se coloca muito crítico a algumas posições da própria família. Então, essas aspas que a gente percebe pela desaceleração e pela pausa, ficam mais claras quando ele depois comenta e diz tinha muitas atitudes racistas, eu era crítico a isso, a gente brincava com essa expressão de sangue azul, ele diz sangue azul com bolinhas amarelas. Então, esse é um exemplo. Agora, eu vou passar a palavra para a Helena, para ela mostrar um outro trecho aqui do vídeo e depois a conclusão. Obrigada, Rafael. De antemão, peço desculpa se eu não consegui prosseguir na conversa, porque estou com um pouco de tosse e pode ser que se interrompa, mas o Rafael pode prosseguir se for o caso. Bom, então, a parte da entrevista aqui também analisamos com relação a essa questão dos discursos vários, foi a entrevista da Daniela Policelli, que nos deu autorização para mostrar, portanto, Rafael pode eventualmente passar, eu acho, ao próximo slide. Foram extraídos 4 trechos da entrevista e nós vamos ver, então, todos os trechos juntos, de modo que depois eu comento brevemente os vários trechos e em qual tipologia de discurso nós conseguimos identificá-los. Acho que não se ouve, Rafael. Tem que compartilhar o som, Rafael. Eu preciso compartilhar a tela de novo, né? Acho que sim, tem que fechar e reabrir. Você pode ir em cima nas opções e mudar. No meu aqui diz Share Sound. No teu não aparece? Não aparece. Deixa eu parar então. e acho que vai ser mais fácil compartilhar de novo. Tá bom. Já está aparecendo? Já. Agora vai. E conversando com essa prima mais velha, ela falou, olha, uma tia, irmã do meu avô, uma das filhas do meu bisavô, me confessou uma noite, passou um segredo. Pulou, desculpe. E conversando com essa prima mais velha, ela falou, olha, uma tia, irmã do meu avô, uma das filhas do meu bisavô, me confessou uma noite, passou um segredo, que não sei o quê, e ela falou, ele veio fugido para o Brasil porque ele tinha matado uma pessoa na Itália. E eu comecei a perceber que meu bisavô, que eu sabia que chamava Francisco, não chamava Francisco. Tinham algumas rasuras nas cartas, e por baixo a gente vê que tinha um Giovanni. Falei, mas alguma coisa de errado tem, não é possível. Eu falei, imagina, Daniela, ele chamava Francisco. A gente tem um primo que chama Francisco por causa dele. E aí essa minha prima contou que, na verdade, ele chamava Giovanni, e que ele veio para o Brasil com documentos, porque a gente tinha toda a documentação dele, e que ele mudou de nome para não ser encontrado, e aí as pessoas me encontravam na rua e choravam, me abraçavam e choravam, ela é a neta do Giovanni. Eu falei, gente, mas Giovanni saiu daqui a 100 anos atrás. Mas eles me diziam que meu bisavô era o bonzinho da história, e que a outra família, que era uma família de desgraçados, tinha sido completamente banida da cidade.
Então, eles sempre se referiam a essa família, que eu não me lembro o nome, assim, aqueles desgraçados não estão mais aqui. Então, essas 4 partes, esses 4 trechos que nós individuamos nessa entrevista, foram pegos com um pouquinho mais de tempo, vamos dizer assim, com alguns minutinhos a mais no início e no final, para dar a entender melhor o que queríamos analisar. O primeiro trecho, falamos de quando ela diz ali, e ela falou, ele veio fugido para o Brasil porque tinha matado. Estamos falando aí, naquele caso, de um discurso direto preparado. Por que entendemos que pode ser um discurso direto preparado? Porque quando ela utiliza e ele veio fugido para o Brasil, é influenciada também por uma preparação de que esse poderia ser um segredo e de que é um segredo confessado. Então, tem toda uma vamos dizer assim, uma preparação ao que vai ser contado posteriormente. O trecho 2 já entra num tipo de, que seria aquele onde ela diz, essa prima contou que, na verdade, ele se chamava Giovanni, seria um discurso indireto, analítico objetual, pois nesse caso, percebe-se perfeitamente a tendência a tematizar o discurso alheio. E até mesmo, se vamos em algumas situações, não só neste, mas nos outros trechos também, temos uma interferência até mesmo gestual, se quiséssemos prosseguir nessa outro tipo de pesquisa, mas não era o caso. No trecho 3, temos seria aquela parte onde ela fala, me abraçavam e choravam, e diziam, ela é a neta do Giovanni. Nesse caso é um discurso direto também preparado, como era no primeiro, ou seja, ela prepara antecipadamente com encenações não verbais e com indicações, até mesmo colorindo um pouco a questão, e também conclui dizendo, mas eram mais de 100 anos que ele tinha ido embora. Portanto, justificando, por certos sentidos, também esse discurso alheio. O quarto trecho, que é o trecho em que eles me diziam que meu bisavô era o bonzinho, também ali conseguimos identificar que se fosse um trecho de discurso indireto analítico verbal. Neste caso, ela cria até mesmo um efeito, vamos dizer, entre aspas, do bonzinho, dando uma pausa maior ou um prosseguimento maior, uma entonação maior no i. E também, quando fala na parte dos desgraçados, muda a entonação com relação à pronúncia dessa palavra, criando, assim, nesse caso, esse efeito de um discurso quase direto, mas é importante não apenas esse aspecto semântico, mas também o modo em que é dito esta frase, vamos dizer assim. Não sei se o Rafael quer prosseguir com as conclusões ou se vou mais ou menos eu, as conclusões parciais que fizemos até agora? Eu vou passar aqui, a gente já está também no limite do tempo, a gente conclui rapidinho. Como está a sua voz? Está mais ou menos. Vai você, Eu vai. posso falar se você preferir. Isso. Vai. Então, o que a gente... Era uma aproximação inicial, a nossa proposta, para verificar se é pertinente essa perspectiva para analisar as entrevistas. Então, uma das conclusões a que a gente chegou é que, sim, esses modelos que propõe Voloshinov, eles permitem enxergar fenômenos que os modelos sintáticos tradicionais não mostram, principalmente se a gente levar em conta que, no discurso oral das entrevistas, muitas vezes é até difícil enquadrar no discurso direto ou indireto como a gente estuda para o texto literário. Então, realmente se perde muito adotando esses modelos prontos, abstratos da gramática tradicional. Mas a gente verificou que, para tirar conclusões mais relevantes do ponto de vista quantitativo sobre se uma determinada postura do entrevistado favorece a seleção de um tipo de modelo e variante, a gente precisa analisar um grande número de entrevistas e
mesmo que a correspondência não seja mecânica, ou seja, um enunciado mais analítico vai usar somente discurso indireto, não é assim que acontece, com uma amostragem mais ampla, a gente entende que consegue estabelecer nexos também quantitativos. E seria desejável que a gente conseguisse mais entrevistas de perfis diferentes, porque prevalentemente a gente tem professores universitários, o que dá já um tipo de perspectiva mais elaborada, mais racionalizada sobre o assunto. Então, seria desejável a gente conseguir outros perfis. E, por último, dentre outros fatores que a gente identificou que precisam ser analisados para entender a seleção dos modelos, estão o tipo da situação da entrevista, se é online, se é no estúdio, se as pessoas são conhecidas, se tem familiaridade ou se é mais performático, tudo isso influencia no tipo de seleção e precisa desenvolver ferramentas para incluir isso na análise. Então, acho que era isso. Agradeço a todos e todas. Deixo aqui as referências que a gente usou. Muito obrigada a todos. Obrigada, Helena e Rafael, muito bom, muito interessante a perspectiva que vocês escolheram.